Bom dia, pessoal. Vou contar uma história pra vocês que aconteceu com a gente ontem. Nós decidimos acordar de manhã, não ir pra lugar nenhum, mas de repente deu um estalo e falou: ó, vamos lá no Outlet, lá em Itupeva, lá no Shopping Serra Azul. E aí, na dúvida, vamos de Audi. Beleza. Revisei o nível do óleo, tudo certinho. Coloquei combustível aqui na minha cidade, em Ibaté, que eu confio no combustível, eu sempre uso. E como eu tenho uma Fueltech, eu consigo usar o combustível bem no limite, tá? Então eu ando com a mistura bem pobre e eu consigo sentir quando o combustível é ruim. E o combustível é sempre bom, então eu abasteço aqui, abasteço no outro posto ali em São Carlos, normal. Coloquei bastante combustível, mas não o suficiente para ir voltar. Esse foi meu erro. Quando ficamos o dia inteiro lá, andamos, pegamos trânsito na ida, tá tendo obra na pista, um para-anda, um calor, o carro quente, e mesmo assim, normal. Nenhuma oscilaçãozinha de marcha lenta, nada, perfeito o carro. Na ida toda e na volta. Quando chegou perto do KM, eu não vou falar ainda qual posto que é, porque eu vou retirar o combustível e eu vou verificar. Mas o que aconteceu? Eu abasteci num posto na Bandeirantes, voltando. Coloquei R$50, tinha ainda um quarto mais ou menos, mas eu sei que não é o suficiente para chegar em casa. Que é por volta de R$50 que tinha no tanque. Eu coloquei mais R$50 e falei, não, é o suficiente para eu voltar. Pois nós andamos mais ou menos depois, na verdade no posto de gasolina, eu abasteci, depois parei no restaurante para usar o banheiro, para pegar uma água. Na hora que eu fui dar partida no carro para sair, o carro já ficou ruim. Aí eu dei uma olhada na FT, tava tudo certinho, bonitinho. Falei, não vou nem alterar, porque deve ser só marcha lenta. Vou voltar com o carro. Aí peguei, saí na pista, andamos mais ou menos uns 5 km. O carro começou a engasgar, o carro começou a ficar ruim e começou até a bater válvula, começou a bater mais válvula. E eu pensei, bom, vou encostar, né? Encostei, dei uma conferida no óleo, tudo certo. Dei uma conferida nas correias, que o barulho de válvula era tão alto que eu pensei que tava batendo correia. Sabe quando a correia esfarela e fica batendo? Aí eu falei, não é possível, né, cara? Consegui dar partida no carro. E aí eu sempre faço isso a nível de teste, né? Aumentei um pouco a injeção do combustível, que na FT você consegue dar todo o mapa, mais 10, mais 20%, enfim, quanto você quiser. No final das contas eu dei mais 20%. O carro melhorou a ponto de eu conseguir andar com o carro. Ele ainda assim ficou engasgando um pouquinho, mas melhorou. Foi o que eu consegui vir embora com o carro. Aí eu vim devagar, 90, 100, 90, 100 e vim embora com o carro. Mas logo à frente de onde eu parei ali, que o meu carro começou a ficar ruim, tinha 1 ou 2 carros parados já na beira da rodovia, o pessoal sentado esperando o resgate, certo? Então, pessoal, é que eu nunca faço isso. Normalmente eu não faço isso, a não ser que a viagem é longa e eu não tenho autonomia para isso. Mas eu sempre abasteço o carro com a quantidade suficiente do meu trajeto total, para não ter que abastecer no meio do caminho. E foi o que eu não fiz ontem e o que me lascou, entendeu? Como eu ainda não tenho certeza que eu vou tirar o combustível do tanque para fazer essa verificação, então eu ainda não vou falar que posto é. Mas é um posto muito bom. E eu desconfiei até que eles colocaram diesel, porque como o diesel deu uma menor quantidade, e na hora que eu dei partida o carro fumou bastante, que ele não estava fumando. Nós paramos no estacionamento fechado lá do Outlet e não fumou nada. O carro marcha lenta não fuma nada. Cara, quando eu dei partida ele fumou muito. Eu olhei pra minha esposa, que isso, achei estranho. E outra coisa que a gente achou estranho também, na hora que ele começou a abastecer, tava um cheiro de diesel muito forte ali no posto. Eu pensei que era que às vezes, né, o cara tá abastecendo o tanque lá do combustível, o caminhão-tanque, e aí sobe, né, o vapor de diesel e fica com cheiro de diesel forte. Mas eu desconfio até que colocaram diesel. Mas nós vamos fazer isso, Se não fosse a Audi, a gente tinha parado
e tinha que ter esperado o socorro. Mas eu vou retirar o combustível, parei o carro lá, tem a reserva, né? Porque eu vim, coloquei mais 20% e vim andando devagarzinho, ele foi comendo o combustível, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele combustível, vou analisar e depois eu conto pra vocês o que aconteceu e conto que posto que é. Mas fica essa dica, você vai viajar, sempre coloca a quantidade. Se for uma distância onde você consiga ir e voltar com a autonomia total do seu carro, nunca deixe para abastecer no meio do caminho, nunca, tá? Então, depois eu conto para vocês, mas se não fosse a Audi, a gente tinha ficado no meio do caminho. Então, brigadão, até os próximos vídeos. Eu vou tirar o combustível e vou analisar para vocês. Valeu!